Boa tarde, noite, irmãos em Cristo, do livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 26. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui unidos e reunidos em Teu nome, para esse encontro de oração da Casa Espírita CEPEAC. Pedimos e rogamos a Tua presença amiga, amada e amorosa nesses momentos. Pedimos, Senhor Jesus, que nos renove o propósito de conhecer e vivenciar o bem. Que toda a humanidade, Senhor Jesus, possa perceber e sentir em seus corações o sol da vida eterna. Obrigada, Cristo de Deus, por tudo que recebemos teu coração amoroso. Que faça, Senhor, em nós sempre a vontade do Pai amoroso. Fortaleça-nos na tua fé e no teu amor, para que sejamos dignos de tudo que recebemos teu coração amoroso. Que assim seja, Mestre amado Jesus, com a graça de Deus, nosso Pai. Meus irmãos, nós estamos estudando nessa explanação sobre a prece à luz da doutrina espírita, o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. Mais especificamente, os itens 9 a 15, que tratam da ação da prece e transmissão do pensamento. Com base no estudo deste capítulo, nós gostaríamos de destacar 4 perguntas. A primeira delas, o que é a prece? A segunda, como a prece funciona? A terceira pergunta, o que quis Jesus dizer com pedi e obtereis? E a quarta, o que vale mais, a prece individual ou em conjunto? Então vamos começar pela primeira pergunta. O que é a prece? A prece é uma invocação. É um ato de pedir auxílio e proteção a Deus e a seus representantes. E os Espíritos nos esclarecem o seguinte: quando oramos a Deus, Ele nos manda seus emissários para nos atender o chamado. E quando oramos aos Espíritos bons, nossa prece é reportada a Deus, isto é, esses benfeitores só nos podem atender de acordo com a vontade de Deus. Então, nós estamos imersos em leis imutáveis, que são as leis da natureza, as leis divinas, e os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, eles podem nos atender de acordo com essas leis. Portanto, podemos orar ao nosso anjo da guarda, podemos orar a Deus diretamente, podemos orar a qualquer espírito bom para nos atender, mas todo atendimento estará, então, de acordo com a vontade do Pai. Como a prece funciona? Quando oramos, seja em voz alta ou em pensamento, emitimos ondas vibratórias que cruzam o espaço através do fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento. O fluido universal funciona para o pensamento como o ar funciona para o som. O som só existe porque ele tem o ar para se propagar.
o pensamento se propaga porque ele faz isso dentro do fluido cósmico que está em tudo e em toda parte do universo. Então, nós temos esse vínculo de vibração que ocorre quando nós oramos e do outro lado dessa corrente vibratória, aqueles que nos querem bem captam o nosso pensamento de prece e as atendem de acordo com a vontade de Deus. Quanto mais fé, fervor, sinceridade, humildade nós tivermos ao orar, mais o nosso pensamento vai cruzar as distâncias até regiões elevadas, seja no espaço espiritual do nosso planeta ou fora dele. Orar é pensar em Deus para louvar, agradecer e pedir. E o que quis Jesus dizer com pedi e obtereis? Ele estava se referindo à prece, naturalmente. Jesus não nos deu, com esse seu ensinamento, nenhuma gradação do tipo pedi e às vezes obtereis, pedi e quase sempre obtereis, ou pedi e de vez em quando obtereis. Ele diz pedi e obtereis, nos informando o nosso mestre que toda vez que pedimos, recebemos. Por que então temos às vezes uma impressão de que as nossas preces não são atendidas? Porque ou não soubemos pedir, ou não soubemos analisar o que recebemos. Porque não existe prece que não seja atendida. Então, se nós pedimos algo no âmbito material, Deus não vai nos atender aquilo de pronto. Ele vai nos dar meios morais, psicológicos, emocionais, para nos levar a alcançar um objetivo daquilo de material que nós estamos tentando conseguir, ou de outro âmbito que não seja material. Nós sempre recebemos a inspiração ao fazermos uma prece sincera. A inspiração, entre outras coisas, nos mostra o caminho da solução de forma intuitiva. É a conversa de um amigo, a notícia que nos chega e nos chama a atenção, a leitura repentina de uma página, de um livro, que nos traz a solução para um problema, que nos traz um caminho para uma determinada solução. Então, essas são as respostas que nós recebemos através da intuição. Temos que ter essa sensibilidade de ver que tudo que nós pedimos, nós obtemos. Nós temos que, para isso, ter olhos de ver. E a última pergunta é: o que vale mais, a prece individual ou em conjunto? Tudo depende da sinceridade daquele que ora. Uma pessoa boa orando com fervor pode produzir um pensamento mais vigoroso e uma resposta mais clara do que 10 pessoas repetindo palavras que para elas não fazem mais sentido. Então, estão apenas decoradas. Então, essas 10 pessoas podem estar pensando em coisas diferentes, repetindo palavras e na verdade não estão produzindo uma prece vigorosa. Mas a prece em grupo tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos chamassem juntos em uníssono, ou seja, em conjunto e ao mesmo tempo. Em comparação, vamos imaginar um grande teatro em que a orquestra faz um lindo trabalho e termina seu trabalho para um público de 1000 pessoas. Se ao término do espetáculo apenas uma pessoa aplaudir, qual vai ser a repercussão desse aplauso? Agora, se todas as 1000 pessoas aplaudirem em uníssono, ao mesmo tempo, olha a força que esses aplausos terão para os artistas que se apresentaram. Olha que emoção que virá no ar, com todas elas aplaudindo ao mesmo tempo. Então, orar em uníssono é orar com o mesmo objetivo, voltados para a mesma intenção. E quando assim o fazemos, com sinceridade, com fervor, a prece, sem sombra de dúvida, tem uma força maior. Senhor e Mestre Jesus,
Divino amigo e benfeitor de nossas vidas. Estamos juntos, Senhor, nós, os amigos do CPAC, trabalhadores, frequentadores, em uníssono, envolvendo a nossa instituição na nossa prece, te pedindo, Senhor, que traga luz, força, coragem, entendimento para todas as tarefas realizadas em nossa casa, de forma que o CPAC cumpra o seu papel, elaborado desde muito tempo no plano espiritual. Permita, Jesus, nosso modelo e guia, te rogar bênçãos para cada um de nós, tarefeiros, frequentadores, assistidos, aqui no nosso plano físico e no plano espiritual. Rogar, Senhor, saúde espiritual, mental, física, para nós e nossos familiares, amigos, conhecidos. Envolver nessas vibrações de fé, reunidos que estamos em Seu nome, aqueles que sofrem dores que desconhecemos, te pedir socorro para os lares em desarmonia, pelos corações sem esperança, para a fé que vacila diante das lutas. Rogamos, Jesus, por todos aqueles irmãos que estão internados no CPAC, no plano espiritual, que estão buscando saúde, que estão buscando refazimento, que cada um deles, Senhor, receba as nossas melhores vibrações. Envolvemos, Mestre, nossos irmãos perseguidores, ligados a nós pelas nossas dívidas, que eles encontrem espaço para o perdão, que os libertará das correntes do ódio e da vingança. Reconhecemos, Mestre, a nossa pequenez, a nossa insignificância, perante a grandiosidade de seus anjos que exaltam a Deus com o seu simples existir. Elabora em prol de tudo que existe no universo. Entretanto, Senhor, nos reunimos em prece para junto ganharmos a força de nossos desejos de melhorar, de evoluir, de renovar nossa fé, de divulgar seu Evangelho através de nosso exemplo. Nesta prece, Senhor, te pedimos pela diretoria executiva do CPAC, por cada diretor e seus familiares. Rogamos pela obra do berço, o trabalho com as gestantes, com as mães, o trabalho lindo da costura, a evangelização, o acolhimento, que todas as mães que já passaram pelo CPAC sejam abençoadas, seus filhos, seus familiares, bem como as gestantes que lá hoje encontram apoio para o seu momento de vida. Suplicamos pelos evangelizadores e evangelizandos, que a sua luz ilumine suas mentes e corações, para que as sementes do seu Evangelho cresçam e floresçam nos corações daqueles que o recebem. Jesus, o Senhor nos ensinou a ajudarmos uns aos outros, por isso envolvemos os tarefeiros e participantes do atendimento fraterno e atendimento espiritual. Igualmente pedimos, Mestre, pelos tarefeiros e assistidos às atividades mediúnicas de nossa casa. Fortaleça na fé e na força vibratória os aplicadores de passe, de cura física e espiritual. Ilumina e inspira todos os grupos de estudos, na pessoa dos que coordenam e dos que estudam. E abençoa, amigo Jesus, nossas reuniões públicas, todos os que falam em seu nome, os que oram, os que dirigem, os que frequentam, que sejam todos envolvidos, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua luz infinita. Sabemos, Senhor, qual a sorte que espera os que violam as leis de Deus,
abreviando voluntariamente seus dias. Mas sabemos também que a sua misericórdia é infinita. Obrigada, Mestre, pela bênção de uma instituição estruturada nas bases de sua santa doutrina, pautada nas diretrizes do seu Evangelho. Fica conosco na nossa jornada, para que acertemos mais em favor de nós mesmos e daqueles a quem devemos atender em seu nome. Que assim seja, Senhor.